Hoje em dia tem uma febre de todo mundo querer ser zelador de santo, pai de santo. Ogã que vira pai de santo depois de não sei quantos anos, ainda xoxa os outros, hein? Quer de que abre barracão e ainda xoxa os outros, fala que o santo tá mal vestido, entre outras coisas mais. Enfim, entre outras coisas mais que eu prefiro não entrar em méritos, né? Que eu vou te falar uma coisa, meu amigo, a falta de respeito, a falta de rumbeio, a falta de sabedoria, isso em todas as religiões, vai perpassar a diversos e diversos limites a ponto de, como meu pai falou sabiamente, das pessoas quererem fechar suas casas. Tá falando que é ano de rompimento religioso, onde as pessoas vão se posturar mal de forma errada, onde os filhos vão querer falar grosso com os pais. Só que vai acontecer igual aconteceu com o Iretê-Telu, o pai vira pedra. A porta não se abre mais não. A porta não se abre mais não. Aí tem que pedir para papai do céu para poder abençoar a pessoa. Se papai do céu não abençoar, a vida também não dá certo não. Porque só vão sentir na hora da dor, na hora da doença, na hora do caos. A falta de respeito estará crescente, principalmente pessoas que vão estar muito mais pautadas na dinâmica da internet, no que a pessoa traz e no que o outro falou, ou aquelas pessoas que são como pavão, que mostram o próprio rabo. Olha como o meu rabo é bonito. Estão mais preocupadas com beleza do que com axé em si, porque eu sou de uma época, Flavinho, que uma velha com um copo d'água fazia milagre. Não é? Desvirava ventre, desvirava a pessoa na hora do parto. Eu sou de uma época que se de repente a Ellen tivesse feito parto na mão de uma parteira, não tinha passado por tanto sofrimento. Não tinha. Não tinha passado por tanto sofrimento, o parto teria sido muito mais humano. Então tá falando Babá de Job que dentro da espiritualidade surgiram novos líderes, tá? Só que esses novos líderes, dentro da própria comunidade espiritual, não serão reconhecidos. Os irmãos de santos não vão reconhecer. A família sanguínea não vai reconhecer. E essa pessoa terá que procurar novos rumos. Isso já tá acontecendo, né? Terão que procurar novos rumos. Aí fala, a gente voltando novamente, Iretê-Telu, que o Holocron teve que rogar muito, rogar para que pudesse ser grande. Porque tá falando que o destino da pessoa é crescer. O problema todo, que existe aí os corais, existem as pedras, existem tanta coisa para atrapalhar, tanto desejo negativo, tanta coisa ruim, que para a pessoa crescer fica difícil. Hoje o cocoru, aquele olho ruim, o juburucu, aquela praga, aquela maldição que às vezes, até bater na mesa que são palavras fortes, acabam vindo virar empecilho, acabam vindo virar pedras no caminho daquela pessoa que nasceu destinada a crescer. Serão revelados novos nomes dentro da espiritualidade, viu, Flávio? Sim. Pessoas novas vão surgir com bastante competência, seja de qualquer religião que for. Vão estar assumindo relativo protagonismo, porém vão encarar aí uma coisa extremamente difícil de se acontecer. É necessário pra gente que é do santo, que é de orixá principalmente. Essa é a pergunta que ia ser feita. Fala. Ter muito cuidado com os orixás a quais nós temos os débitos, ou que a gente precisa cuidar. Bom, Iretê-Telu não tinha problema com nada. Ele só não tinha dado de comer a terra, Flávio. Não é? E a terra foi lá e comeu ele. Tu esqueceu de mim, agora eu vou te comer, cara. Pois é. Acabou, agora eu vou te comer. Gente, preste atenção numa coisa. A gente precisa não agradar só aquele orixá que a gente estima, que nós veneramos. O concurso do oráculo vai ser extremamente importante para o ano 2026. Joguem com seus padrinhos, joguem seus búzios, dê o pé do santo, deem de comer, alimentem e façam as obrigações, não deixem ebós pendentes. Está falando que a própria espiritualidade pode tragar. A mim é você. Se a gente deixar as pendências da forma que deixou a Iretê-Telu. Está falando que o santo, ele é volátil, como uma tomada. A eletricidade serve para ligar esse computador aqui, mas enfia o dedo na tomada que você vai ver como é gostosinho. Então, vamos prestar atenção nisso tudo. Espiritualidade, agora para 2026, o negócio está diferenciado. Complementando não, dando um gancho em cima disso aí, vamos para a pergunta da Shelly. A Shelly fala assim, baseado nessas junções de Odus, quais os conselhos para os sacerdotes que têm famílias espirituais? Posso começar? Deve.
Então vamos lá. Shelly, Buru e Boy Buxixi. Então, Shelly, dentro desse contexto do Ifá, Babá Ediobi, com Iretetelu e Iretecutã, tá falando 3 coisas importantes para os sacerdotes. Primeiro, muitos vão ser traidores, vão sair. Então, sair e entrar, voltar, isso aí é normal dentro de casa de Axé. Muitos realmente vão se tornar pessoas tão traidoras e tão ruins que você vai ser necessário se tornar pedra para elas. Primeiro tópico. Segundo, está falando também para os sacerdotes que cuidado com quem você se entrega demais para cuidar, porque Iretecutã fala que quanto mais obras você vai fazendo para ajudar, você vai perdendo a sua saúde, perdendo a sua vitalidade. Então, faça valer a pena, observe bem, porque tem muita coisa que não é só ebó que você vai fazer naquele filho de santo, mas sim saber se ele tem que mudar por atitudes. Então, cuidado para não se matar de tanto fazer ebó. Se tiver que fazer, conselho aos sacerdotes, sempre faça um ebó para manter o equilíbrio dessa energia, porque vai ser um ano de muita troca de cabeça do sacerdote com os seus filhos de santo. Então, vai fazer valer a pena aqueles que estão ali fiéis, juntos com o seu pai de santo. Então, a gente tem que aprender, essa terceira coisa, a valorizar, a ver quem valoriza, quem dá fé ao esforço do sacerdote. Não se esforce demais para que você não se perca e depois não sofra danos ou acusações falsas, como está em Iretetelu, das falsas acusações. Boruboia. Bom, em cima disso eu preciso falar um caminho aqui que é importantíssimo. O caminho do leão, que era o rei da selva. O leão era o rei da selva. E um belo dia, Orumilá mandou todos os animais que fossem fazer consultas com Ifá. E ele falou, na vez do leão, assim, pro leão, você vai passar por dificuldade, vai passar isso e aquilo, vai passar fome, e depois as coisas vão melhorar. E o leão veio para o Orumilá e falou assim, peraí, né, Orumilá? Olha minhas garras, minha juba, olha meu rugido. Olha como você esturra. Como você acha que eu vou passar necessidade? Eu sou um caçador, sou uma máquina mortífera. Deu as costas, saiu rindo. E o Orumilá falou assim, putz, rapaz, como é que eu vou fazer esse leão passar pelo que tem que passar? A palavra de Ifá se cumprir. Exu foi lá, começou a atrapalhar, porque o Orumilá fez que Exu começou a atrapalhar a caça do leão. E o leão, quando começou a sentir os negócios ficar meio estranho, porque a própria espiritualidade começou a atrapalhar o leão, foi consultar com o Orumilá. Não, tem como melhorar pra você. Vem cá que eu vou te fazer um ebó. O Orumilá fez o ebó do leão e botou no seu pescoço um guizo. Botou um sino. O leão, achando que ia sair bem pra caramba, né? Saiu fazendo barulho igual uma vaquinha. As caças fugiu, o leão ficou magrinho, passando fome, e voltou lá, Orumilá. Tudo que tu falou aconteceu, eu estou passando fome, isso e aquilo, Orumilá, vamos fazer o tebó aqui. O Orumilá fez o tebó e tirou o guizo. 7-1. Aí o leão conseguiu caçar, comer, beber, viveu bem pra caramba e foi extremamente grato a Ifá, Orumilá e a espiritualidade. Isso tá falando que o sacerdote vai sacanear vocês? Até pode ser, acredito que não, tá? Isso está falando a espiritualidade, que para o crescimento espiritual, moral, físico, o ser humano ele precisa passar por diversas etapas. Aprender a comer sal para depois comer açúcar. A gente precisa passar por fases amargas. Então esse ano, para dentro das casas de santo, será um comício onde mesmo para aqueles que façam ebó, tá? Imperativamente vai passar por relativa dificuldade, tá? E lógico, Iressusso, gradativamente serão debeladas e depois o sucesso virá. Tá falando que uma melhora para parte financeira, inclusive a divindade, a espiritualidade deve ocorrer muito para depois do meio do ano. Vai ter um períodozinho, um processozinho de dificuldade no começo do ano. Para aqueles que, então não vou nem fazer ebó, que eu vou gastar meu dinheiro. Não faz ebó não, porque Exu vai dar tanta pernada, vai dar tanta banda, vai fazer tanta confusão na vida de vocês, que, francamente, na hora que vocês resolverem fazer ebó, vai continuar passando sufoco ainda, porque vai estar com guizo no pescoço. A própria espiritualidade vai nos testar, porque a gente precisa passar por etapas de amadurecimento. Como um pai que dá uma chinelada havaiana pro filho acordar.
Aquela agressão não é para matar, mas é para que a criança, de fato, amadureça. O conselho que eu tenho que dar para vocês é o seguinte: resignação. A vocês que são sacerdotes e a vocês que são filhos também que estão vendo aqui. Entendo que as dificuldades fazem parte da vida. E se macumba deixasse todo mundo rico, ninguém fazia macumba para os outros, não. A gente fazia pra gente, tava rico, tava morando em Miami, Dubai. Eu tenho essa conversa fiada de que vai fazer magiazinha para ganhar dinheiro, que você conversa pra money, para pegar o teu dinheiro. A outra questão que eu quero falar de Baba e Job com essa configuração toda, dentro dos conselhos que tem que se dar, é o seguinte: mesmo eu, como babalaô, eu não me tornei babalaô porque eu era um ogã frustrado de candomblé, que queria ser grande, queria ser pai de santo, e que se não fosse isso e aquilo, que todo mundo bate cabeça nos meus pés, eu pouco me lixo para isso. Essa questão de vem bater cabeça e aquilo é algo que a mim não apetece. Não vai me fazer grande por isso. Eu não tenho nenhuma espécie de frustração. É ter cerimonial, mas muitas vezes fala, não, levanta, dá um abraço na pessoa, pega um bem, tenta, toma um café, te conversa. Não tem essas frustrações, apesar de ser protocolar o bater cabeça, né? E aqui tá falando muito pelo contrário, que às vezes é muito necessário de que a hierarquia ela seja mantida e preservada. O corpo ele precisa de cabeça, e se isso não for autenticado com força, que não se tem um controle, um ajuste, as coisas vão se perder. Então, para vocês que são pais de santo, não sejam amigos dos seus filhos de santo. Podem ser amigos, mas primeiro vocês são pais. Não deixem que brincadeira se perpasse. Não sentem para beber junto. Não contem coisas pessoais da sua vida. Uma para outra pessoa talvez possa até ser, tá? Mas que não dê nos dedos da mão, de duas mãos, que nos 5 dedos de uma, sejam pouquíssimas pessoas, porque senão vocês vão ter muito problema com a questão de hierarquia. Aqui a falta de respeito é constante. Gente, prestem atenção. O aumento do caso de pedofilia, ele dentro das próprias casas é grande. Tem que se tomar cuidado. Ele executando lá o caminho do cachorro que era amigo de Obatalá. Verdade. O Batalá começou a comer cachorro porque o cachorro estava lá com a filha de Obatalá fazendo uma porção de sacanagem. Muito pai de santo pode ser acusado aí de... Tem que se ter cuidado com esse tipo de coisa, porque as coisas não vão estar fáceis, não. E dentro do próprio ambiente religioso, a questão da libido e até de falsas acusações e coisas do gênero, elas podem ser imperativas para esse ano. É necessário se ter a diferença do sacerdote para um amigo. O sacerdote pode ser amigo dos seus filhos de santo, mas os filhos de santos não podem ser íntimos dos sacerdotes, viu? Salvo uma outra exceção. Boru? É complicado mesmo, porque vai ter muito sacerdote aí sendo acusado de abuso, outros vão se perder por causa de cachaça, e na hora lá o pau quebrou, filho, dançou, não tem jeito. Léo, vamos lá, vai falar mais algum tópico, ou a gente vai falar um pouquinho da letra regional, ou vai pular pro lado da família Zamora? Eu acho interessante a gente até fazer um breve resumo da parte de Baba e Job, né? Porque a gente já gastou 2 horas. 2 horinhas. 1 hora e pouquinho. E a gente está reestreando. Pra gente falar de uma forma mais completa, mais coesa. Sucesso, né? Graças a Deus, a nossa volta aí tá um sucesso. Bom, mas eu acho que talvez falar essas 2 letras em separado e trazer de fato Fábio Berdurá, que foi idealizador da primeira letra para cá, e até mesmo convidar outros sacerdotes para poder estar dissertando junto com a gente a respeito, ou seja, uma filha do meu, uma filha do teu, ou que o Fábio traga alguém, ou algum abuelo, algum parceiro, para estar junto com a gente compartilhando conhecimento, vai ser interessante. A gente podia deixar o Gunda Lenin e a letra do ano para quando o Fábio estivesse aqui, lógico, evidente, acabar de arrematar Baba e Job, e por que não? Foi uma estreia, acho que tá até muito bom. A gente se despedir do nosso público. Não, beleza. Concorda? Então, como que vai ser? A gente fecha agora, então, com um resumo geral? Vamos fazer um resumo geral. Vamos dar uma lapidada. A gente podia falar de clima, de coisas de natureza. Porque Baba e Job é a porra toda, né? Baba e Job fala de tudo. Eu odeio falar o do mês, cara. Não, Baba e Job é muito louco. Baba e Job é tudo mais um cadinho. Eu odeio falar o do mês, porque Baba e Job tem tudo, Baba e Job. Aí você é obrigado a estar falando
os Odus que são testemunho. Eu não gosto de falar testemunho, mas aqui para você poder situar o que vai acontecer de hoje, você precisa do testemunho. Sim. Não tem muito pra onde correr. Até porque dentro de Baba Yobe com Eritelu e Eritekutan são dois Odus extremamente pesados. Né? Tem seus lados positivos bons, que Eritekutan também nasceu o Eri de Logum, né? Sim. Entendeu? Então nasceu o Eri de Logum. Apadrinhou-se, né? Apadrinhou ali o Egila Cheborá, então fala de uma grande formatação também, né? Eritelu ganhou bastante búzios, está dando golpe em todo mundo. Pois é, então tem toda uma conversação que se você não tiver uma compreensão, você se arrebenta e fala merda. Então assim, Baba Yobe é muito complicado, mas também se você parar para entender, e aí o que acontece, é por isso que é legal, porque a letra de Zamora, Léo, a letra de Zamora, ela fala o seguinte, ela fala coisas que se você conectar com o Baba Yobe, você vai ver, não se meta no que não é seu, né? Baba Yobe fala o quê? O cara se mete na parada toda. Então, são dois extremos totalmente reversos. Um conversa pro outro, não tem então, jeito. faz entender o quê? Que o grande problema, gente, hoje é isso. É você acabar entrando em parada que vai dar merda. Vamos... Rafael é fogo. Vamos falar, então, da parte boa que podemos explorar. Não é possível, kkkk. Tem parte boa, lógico. É isso aí, Flavinho. Vai, segue nessa vibe aí. Ô, Rafael, agora eu lembrei. Desculpa que eu cortei o cabelo, perdi um pouco da memória. Sansão. Tô vivendo em Uber, aí depois que eu lembrei quem era o Rafael aqui. Sansão com cara de Dalila. Qual é lá ele? Rafael, deixa eu falar uma coisa pra você, Rafael. Baba Yobe é um Odu bom, de grandes conquistas. É um Odu. Então vou finalizar aqui, vou fazer minhas considerações de Baba Yobe, e aí depois tu faz, tá, Léo? Já aproveitando a resposta do que ele falou aqui. Baba Yobe, ele fala o seguinte, ele tem lado bom. Baba Yobe fala que é um ano que muita gente que nunca esperava prosperar pode prosperar. É um ano que muita gente... Olha só, eu não sei se as pessoas não entendem. Vê se vocês vão entender aonde eu quero chegar. Lá no tempo da Conchinchina, né? Uns caboclos lá começaram a pegar umas carroças e fazer lotação com carroça. Depois, um cara conseguiu comprar uma caminhonetezinha e fez uma lotação com a caminhonetezinha. Come velha. Não, antes da Kombi, antes. Aí até surgiu o primeiro ônibus. Um caboclo lá criou o ônibus. Aquele primeiro ônibus velho que o cara comprou e fazia a lotação, quando urbanizou a cidade, quem foram as primeiras empresas de ônibus? Foram através daqueles caboclos lá que tinham comprado um caminhãozinho para ajudar a comunidade. Depois se tornaram grandes líderes, então são oportunidades. Vamos lá. Quando surgiu o MEI, Léo, né? Muitas pessoas não sabiam como recomeçar a vida e recomeçaram fazendo coisas simples, mas formalizadas, e com isso hoje alguns deles, e grande maioria, se tornaram grandes empresários. Então são grandes oportunidades que vão surgir do além, que pode fazer você crescer, você evoluir, entendeu? Você prosperar. Então, dentro de Baba Yobe, né, de Eritekutan, tá falando, cuide da sua saúde. É um ano que você tem, se você cuidar da tua saúde, tu vai viver muito mais, vai evoluir, vai crescer espiritualmente, respeitando o seu sacerdote, respeitando a hierarquia da casa. Porque tem isso também, porque nem tudo é só o religioso, é também o dogmático daquela cultura. Então, se na tua casa se faz isso, tem que fazer. É ordem do santo da casa, é ordem de quem for, do Exu da casa, de quem for, do próprio Pai de Santo, deu na cabeça dele. Se você segue, obedeça, porque para você ser um grande rei, você tem que saber ser um bom servo.